segurança é uma atitude que é louvável da faculdade, claro, mas evitar um tipo de crime desse, naturalmente, não poderia evitar, né? Mas quem comete uma atitude insana, como esse estudante cometeu, admitiu que cometeu, já inclusive conversando com os policiais, ela dá sinais, como a gente falava antes aqui. Mas eu queria que o senhor falasse o seguinte: qual que é o limite entre a raiva e a pessoa extrapolar aquele sentimento? Vamos supor até que ele tenha sido motivo de chacotas na faculdade, tenha brincado com alguém, né, Natália? Alguém tenha brincado com ele, falado alguma coisa ou outra. Mas qual que é o limite? Onde é que essa linha arrebenta? No limite da realidade, ou seja, na verdade, que tudo indica que seja o problema desse rapaz é a linha da realidade, ou seja, o juízo de realidade. Provavelmente, eu não acredito que ele seja um portador de esquizofrenia, um quadro psicótico mais profundo, mas alguma coisa no quadro paranoide, um transtorno de personalidade, provavelmente, mas teria que examinar a pessoa, colher a história da família. Tudo indica, né, pelas reportagens que eu vi de vocês, que ele já tinha distúrbio de comportamento desde cedo, expulsão de faculdade, agressividade, baixo limiar frustração, interpretações sempre paranoides de atos neutros, ou até amistosos contra si. Então, é a realidade, ou seja, a pessoa distorcer uma realidade, porque, por exemplo, por exemplo, um homem sabe que a esposa dele o traiu ou apanha ela no flagrante ou vice-versa, não é é a raiva. É uma raiva que o bom é a pessoa se controlar e ter uma atitude, né, civilizada. Vou me separar e tal. Mas pode ter uma pessoa que está mais acostumada a ter um estupim mais curto ali, ir lá e agredir ou até matar. Isso seria normal no sentido de não é de doente mental. É apenas uma pessoa que deveria se controlar. Agora, o caso desse estudante, tudo indica que o problema não está somente nesse dificuldade de controle do impulso, mas no juízo de realidade. Ele provavelmente não delira, não fantasia uma coisa completamente estapafúrdia, mas ele distorce a realidade de forma doentia. E aí sim é o perigo. Aí é muito perigoso. Pessoas que têm esse tipo de distúrbio são pessoas, eu sempre elejo, se não tratadas adequadamente, são pessoas muito perigosas. É uma bomba relógio, vai explodir a qualquer hora, como foi o caso. Esse aluno carregou uma faca para a escola, ele já manifestou algumas atitudes que, né, foram pistas. O que a família tem que fazer numa hora dessa? Se alguém percebe alguma coisa, ou a família normalmente acha que não é muito, que está exagerando? A pergunta sua foi perfeita. Ou seja, é muito fácil nós de fora, às vezes, acusarmos os familiares: vocês foram negligentes, tinha um filho, filha, marido, esposa, e não fizeram nada, viu que ele era doente, isso, aquilo. É muito fácil de fora, a gente que não está convivendo na intimidade do lar. Provavelmente, eu até me atrevo a dizer que essa família deva ter percebido, sim, que ele tinha algum problema, algum distúrbio, algum problema psicológico, talvez, né? Ou seja, a sensação leiga, e que tentou ajudar, tentou levá-lo a um tratamento, levar um psicólogo, psicóloga, ou mesmo um médico, psiquiatra. Só que o problema está na pessoa, no portador do transtorno, que não se vê, né? Exatamente, o juízo crítico está perturbado, então ele não se vê como doente. E ainda pior, além de não se ver doente, começa a interpretar essa ajuda como uma coisa que está ameaçando, querendo prejudicá-lo, e aí começa a se comportar agressivamente contra a família. Então aí a família começa a se acovardar, porque se forçar a barra pode ele passar uma agressão, bater, quebrar a casa, bater num familiar, no pai, na mãe, e aí fica aquele impasse. Pois é, quando a família tem que prestar atenção no que está acontecendo e, se for o caso, até pegar, forçar e levar para um tratamento e dar um jeito até para preservar, né, a própria família também, que depois vai sofrer tanto. Doutor Paulo, muito obrigado pela sua presença mais uma vez com a gente aqui no nosso estúdio do Hoje em Dia. Temporal no leste do estado. A chuva forte causou deslizamentos de encostas na cidade de Matias Lobato. A BR-116 ficou interditada. Muita lama desceu pelos morros. A estrada ficou tomada.